Muito bem, então, pessoal. Muito boa noite. A gente vai trocar uma ideia agora sobre. A gente vai falar sobre ações que envolvem o nosso trabalho com alocação, né? O intuito dessa aula de hoje, desse nosso bate-papo, é manter vocês, vistoriadores, vamos dizer assim, informados sobre as vistorias, vamos dizer assim, sobre as ações que existem nesse meio de vistorias que vão impactar tanto na parte de vistorias de entrada quanto na parte de vistorias de saída também, tá? Então eu vou trazer para vocês aqui um resumo das principais ações. Essas a gente só vai dar uma passada, vamos dizer assim, ações judiciais, tá, pessoal? Processos mesmo jurídicos. Então a gente vai dar uma passada por essas ações e a gente vai dar um foco maior nas ações de despejo. Tá? Já antecipo para vocês que essa aula de hoje, vamos já alinhar as expectativas aqui, né? A aula de hoje, ela não é uma aula tão excitante, vamos dizer assim, como as outras, né? Não sei se as outras foram também para vocês, pelo menos para mim foi. Essa aula hoje a gente vai ter um assunto um pouco mais pesado, vamos dizer assim, só que eu não vou ficar falando sobre processos, termos jurídicos e tudo mais. Até tem alguns termos aqui no meio do caminho que eu vou explicar para vocês o que são esses termos, mas tudo com conceitos super leve, tá? Eu imagino, pessoal, que a maioria de vocês não seja advogado, né? Não esteja nesse meio jurídico, muito menos no meio imobiliário, vamos dizer assim, né? Pelo menos a maioria dos historiadores que eu conheço não estão. E na minha vida, pessoal, apesar de ser advogado também, na minha vida eu posso dizer para vocês que o direito ele me ajudou muito na parte empresarial, mas o que mais me ajudou em termos empresariais foi o networking, vamos dizer assim, e a boa conversa. Ou seja, o networking no momento em que eu consigo me conectar com essa rede de pessoas que trabalham nesses temas que são do meu interesse, então participando de eventos, visitando imobiliárias, isso vai dando ali um corpo até o momento que a gente passa a ser super indicado aí no mercado. E a questão da boa conversa é que quando surge um assunto, eu não gostava de ficar boiando nesse assunto. E esses assuntos, esses termos, vamos dizer assim, que envolvem o processo em que eu trabalhava, me incomodava muito não saber. Né? Então, quando eu era funcionário da imobiliária, eu ficava pensando, cara, esse cara aí é meu diretor e o cara não manja do que ele dirige. Vocês já tiveram essa sensação também? De vocês trabalharem numa empresa e você ter a sensação de que quem manda em ti está mandando em ti por um arranjo de emprego, alguma coisa nesse sentido, mas que não sabe falar sobre aquilo que é o teu trabalho. E isso pode acontecer com vocês também na parte das vistorias. Principalmente quando você vai conversar com imobiliárias para vender o teu serviço. Então, podem surgir vários assuntos e a gente vai tratar disso ao longo de algumas aulas, mas aproveitando o gancho que o Ricardo trouxe para a gente na aula passada, vamos falar sobre ação de despejo. Eu falei, já vou aproveitar então para falar sobre outras ações. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre elas agora, tá, pessoal? Não tenho a intenção de tirar nenhuma dúvida jurídica aqui, beleza? Não tenho a intenção de fazer nenhuma consultoria advocatícia, já vou adiantar desde já, não vou bancar aqui o sabido, porque não é a minha área de estudo, né? Quando eu fiz minhas pós-graduações lá na faculdade de Direito, eu sou especialista em Direito do Trabalho, tá? Então, Diego, mas tu trabalha com vistorias e tudo mais. Pois é, quem sabe eu faça uma pós-graduação em Direito Imobiliário, tá? Mas já para não ficar aqui, porque tem muito cara que vem aqui gravar vídeo e tudo mais e parece que é o expert, né, em determinado assunto, mas na verdade só decorou uns textos. Então eu não quero ter também não quero vestir esse manto aqui de sabedor de tudo. Eu chego aqui com o meu copinho do conhecimento pela metade, até um pouco vazio, assim, para a gente poder transbordar isso aqui e a gente trocar algumas ideias bem interessantes, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos dar um início aqui para a gente conseguir avançar bem no nosso bate-papo. Então a gente vai ver nessa aula ação de cobrança, ação revisional de aluguel, ação renovatória de aluguel. Aqui tem um ponto bem importante que eu vou trazer para vocês porque está muito atual, está acontecendo agora.
ação consignatória de aluguel e a ação de emissão, manutenção e reintegração de posse, aqui em situações específicas. E a gente vai terminar lá na ação de despejo, aqui a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo para trocar essa ideia, tá? Bora lá então. Pessoal, se tiver pequeno aqui, eu peço desculpas para vocês, mas a gente vai liberar essa aula para vocês depois gravada, tá? Mas é a ação de cobrança, então. Qual que é a finalidade dessa ação de cobrança? É receber os valores devidos. Então, abrange aluguéis atrasados, encargos, que seriam ali água, luz, condomínio, IPTU, e multas contratuais, tá? Então, muitas vezes essa ação ela é cumulada com a ação de despejo. Então, vai ter uma ação de despejo, mas tem essa ação de cobrança também. Mas ela pode ser uma ação que acontece no decorrer da locação. Então, é comum vocês fazerem a vistoria de saída. A gente vai fazer vários links com a vistoria de saída, tá, pessoal? A gente ainda está no universo de vistorias de saída. Então vai ser muito comum vocês fazerem a vistoria de saída e a imobiliária avisar vocês assim, olha, esse inquilino, se der, pega a chave, porque ele está devendo 3 aluguéis e pode ser que ele suma. Pode ser a única oportunidade que a gente tem de falar com essa pessoa. Então aqui, pessoal, fica a dica para vocês o seguinte, na vistoria de saída, nem sempre a gente pode ficar com a chave. Na verdade, eu até evitava ficar com as chaves na vistoria de saída, a não ser que tivesse tudo certo no imóvel, ou tivesse uma orientação da imobiliária para ficar com essa chave, como é o caso dessa situação de aluguéis devidos. Pode estar rolando uma ação, pode ser que a imobiliária vai fazer uma ação de cobrança e para não ter que ter o trabalho de correr atrás desse inquilino ou até mesmo para acessar esse imóvel depois de estar acompanhado de polícia, oficial de justiça e tudo mais, já recolhe a chave. Então, quando a imobiliária falar para vocês sobre ação de cobrança ou o inquilino que está devendo aluguel, está devendo energia elétrica, está devendo água, é muito provável que vocês já se imponham e perguntam, tu quer que eu pegue a chave na vistoria de saída? Pode ser que seja a última chance que a imobiliária tenha de fazer isso. Quando você dá essa sugestão para a imobiliária vai falar, pô, eu estou com um profissional aqui na minha frente que não é qualquer um, ele já está ligado nos processos aqui que tem para acontecer, tá bom? Então é isso que eu vou falar sobre a ação de cobrança para vocês. Sobre a ação revisional de aluguel, tá? Aqui é o seguinte, pessoal, ela tem a finalidade de ajustar o valor do aluguel ao preço de mercado. E ela pode ser proposta tanto pelo locador quanto pelo locatário. Porque aqui, né, visa equilibrar o preço justo para ambas as partes e só pode ser proposta depois de 3 anos de contrato ou do último reajuste judicial. Aqui, pessoal, por que eu trouxe isso aqui, né? Estão acontecendo agora, em 2025, muitas vistorias de saída, ou seja, rescisões de contrato, né? Por quê? Porque o locador e o locatário, eles não se ajustaram no preço. E o que aconteceu alguns anos atrás que desequilibrou os preços dos aluguéis? A pandemia. Então, aconteceu que durante alguns meses ou alguns contratos, principalmente em aluguel comercial, para que as empresas não fechassem, foi negociada uma redução no preço do aluguel. Ou para que os imóveis que estavam vazios fossem alugados e não ficassem parados, muitos aluguéis, imóveis, foram alugados com preço reduzido de mercado. Então vamos botar que a pandemia durou mais ou menos 2 anos. Aqui diz que eu preciso de 3 anos do início do contrato, então 2020, 2022, mais 3 anos, 2025. Então a gente está no timing bem certinho aqui. E aí acontece que não estão chegando num acordo. O proprietário quer atualizar o preço com tudo que ficou passado, vamos dizer assim, e o inquilino, muitos deles ainda não se recuperaram, ainda estão ali num outro formato, né, de trabalho, né? Então não estão chegando num acordo no preço. Então fique sabendo que isso é possível, tá? Às vezes a gente pensa, pô, mas pode mudar o preço assim no meio do contrato? Pode, tem a revisional do aluguel, principalmente para equilibrar os preços, tanto para mais quanto para menos. O locatário pode dizer, olha, estou pagando muito caro aqui, o preço de mercado da região caiu muito, aqui, vamos citar um exemplo, aqui onde nós estamos agora, sei lá, vou dar um exemplo ruim aqui, tá? Era um lugar legal, mas agora saiu, vai lá, uma penitenciária aqui no lado, baixou o preço de tudo, então pode ser para baixo esse preço, ou pode ser para cima, cara, agora tem um shopping aqui,
então elevou o preço dos aluguéis, então o aluguel está muito tempo barato, a gente precisa renegociar isso, e aí pode dar um imbróglio. Talvez você faça uma vistoria de saída com um comércio em pleno funcionamento. Você vai chegar lá, pô, tá tudo funcionando aqui, cara, tem um mercado inteiro aqui, só tiraram as mercadorias, por que que esse inquilino tá saindo? Porque provavelmente o preço do aluguel não fechou, tá? Mas pode acontecer. E aí fica a dica para você também, se você mora de aluguel e acha que o seu preço de aluguel não tá interessante, cumpre esses requisitos aqui, você pode, talvez essa revisional de aluguel seja bem interessante, tá? Eu sugiro fazer isso só para quem tem imóvel comercial, porque reza a lenda que faltam imóveis no mercado para a locação residencial ou não comercial. Belezinha? O próximo que a gente vai trocar uma ideia aqui é sobre a ação consignatória de aluguel. Aqui, galera, a finalidade é permitir que o locador pague os aluguéis, mesmo quando o locador cria obstáculos para receber. Então, o locador ele não emite os boletos ou se recusa a receber o valor de aluguel e o inquilino deposita isso em juízo para não ser considerado inadimplente. O que acontece aqui? Muitas vezes, o proprietário ele aluga um imóvel para determinada finalidade. Vamos dizer assim, ele aluga um imóvel para um comércio, né? Mas ficou acordado nesse contrato que o inquilino pode mudar a finalidade, se ele estiver de acordo, ou, por exemplo, o inquilino pode sublocar esse espaço, também é bem comum, e o proprietário se nega a receber os aluguéis porque ele não está de acordo com aquilo, ou ele se arrepende do valor do aluguel, ou o proprietário morre e não se encontra o filho para fazer o pagamento, o filho ou o herdeiro ou quem quer que seja. Então, nesse caso, vai ter ação consignatória de aluguel, ou seja, para que a gente, o locatário, não fique devedor daquele aluguel, tá bom? Então, essa é uma ação que o próprio locatário ele entra, tá? Vão existir casos do locatário ele pedir para sair do imóvel, pedir a rescisão do imóvel, porque justamente ele não está conseguindo pagar o aluguel. É raro isso acontecer, mas pode acontecer. Então, quando vocês ouvirem consignatária de aluguel, é isso, o locatário querendo pagar um aluguel que o proprietário não quer receber. Pode acontecer também no nosso mundo aqui de vistoria de saída, por exemplo, um proprietário que se recusa a receber o imóvel do jeito que o locatário está entregando, mesmo que esteja tudo jóia, tudo ok. Então eu já trabalhei lá na imobiliária, na Brunholi, e a própria imobiliária ameaçou, não lembro se ameaçou ou se entrou de fato, mas como eu trabalhava na rescisão, a ameaça rolava sempre, pelo menos a notificação, olha, a gente vai consignar o pagamento, porque o proprietário, por uma rixa com o inquilino, ou qualquer briga, ou alguma coisa nesse sentido, e acontecia bastante, ele não aceitava receber o imóvel do jeito que ele pegou, do jeito que o inquilino estava devolvendo, por uma questão de pintura, por uma questão de faxina, por uma alteração que o inquilino fez, e o proprietário achando que está recebendo o imóvel pior do que quando ele entregou para esse inquilino. Geralmente o proprietário estava certo, tá? Mas a culpa não era do inquilino. A culpa era o quê? Era para vocês saberem, a culpa era do histórico de locação dentro da imobiliária. Aquele inquilino específico, ele pegou o imóvel daquele jeito, mas tudo certo. Mas a imobiliária deixou de fazer cobranças, por exemplo, de pintura nova de outras locações. Então acontecia assim, ó, era um arquivo físico, né? Então a gente ia lá no arquivo físico, olha só que loucura. Tinha um arquivista lá e tudo mais, era como se fosse uma biblioteca, assim, só de arquivo dos imóveis, cara, era uma coisa surreal. E aí a gente pedia a vistoria do imóvel tal. Daí a pessoa ia lá, tinha 5, 6, 10, por exemplo, ali no edifício Itambé. O Itambé deve ter uns 60 anos, aquele prédio ali. Então, se for uma locação por ano, tem 60 locações. Então tinha mesmo assim, pastas assim, ó, com várias vistorias. E aí a gente pedia a vistoria e aquela vistoria que vinha em papel, um calhamaço assim, naquela vistoria não estava, por exemplo, a pintura nova. Mas nas anteriores, a gente ia voltando, como se fosse um historiador mesmo. Bom, nessa anterior, pintura usada, nessa anterior, pintura usada, a gente ia regredindo 4, 5 locações para trás. E quando chega, opa, aqui tinha pintura nova. E aí se identificava que teve um ruído. Entre uma vistoria e outra de saída, não foi cobrada a pintura nova do imóvel, tá? E aí o proprietário tinha a razão em não querer receber esse imóvel do jeito que estava, mas não por culpa do inquilino, por culpa do
da própria imobiliária, né? Do vistoriador que errou naquele momento. Por que eu estou falando isso para vocês? Para chamar a atenção de vocês que quando vocês forem pegar uma vistoria de entrada para fazer uma vistoria de saída, prestem atenção, pessoal, se a vistoria de entrada é a vistoria daquela locação. Porque eu já peguei vistorias, por exemplo, que não era daquela locação, era de uma locação anterior. E eu estava fazendo a vistoria de saída com a vistoria de entrada errada. E aí dava pano para manga, prejudicava ali o meu trabalho. Então, quando a gente para fazer essas reflexões com a imobiliária, isso chama a atenção da imobiliária. Ô Diego, como que eu posso verificar se é? Bom, é uma simples pergunta de datas, pessoal. Inquilino, quando você entrou aqui? Ah, eu entrei no dia 30 vamos botar aqui, no dia 16, aliás, do 9 de 2024. Mas eu tô com a vistoria aqui de 2023, então tem alguma coisa errada, tá, pessoal? Então, prestem atenção nisso, principalmente para que se eventualmente passar alguma coisa batida, vocês não serem responsabilizados por isso, porque a imobiliária foi a culpada de mandar o documento errado para vocês, mas ela ainda assim vai alegar, e eles são sacanas, e eles alegam isso mesmo, eles vão dizer, mas você deveria ter conferido a vistoria, você fez a vistoria errada e nem desconfiou, então fiquem atentos nesse ponto, belezinha? Vamos aqui para o próximo. Ação de emissão, manutenção, reintegração de posse, aí para situações específicas. Essa ação, pessoal, ela é usada quando há invasão, esbulho ou turbação da posse. Eu já vou explicar para vocês o que é isso, tá? E embora não sejam ações exclusivas da locação, elas podem se relacionar em disputas aí de imóvel locado. Vamos traduzir isso aqui para a gente, tá? É o seguinte, ó, a imissão na posse, com I mesmo, não é emissão, é imissão na posse, ela é a entrada de alguém na posse de um imóvel por ordem judicial. Normalmente ocorre quando o proprietário ele tem o direito, mas ainda não está na posse do bem. Vamos traduzindo aqui para vocês. Como que é uma situação típica? A compra de um imóvel. Vocês já fizeram, se não fizeram, vocês vão fazer a vistoria de saída de um imóvel que o inquilino não quer sair do imóvel, mas o imóvel foi vendido pelo proprietário para outro proprietário com o inquilino morando ali dentro. Então, e aí o comprador ele não consegue tomar a posse porque esse proprietário, aliás, esse terceiro, esse inquilino, ele ainda está ocupando o imóvel. Então é feita uma imissão na posse. É uma ação até meio que comum, na verdade. Geralmente não é uma ação, vamos dizer assim, litigiosa, de uma briga e tudo mais. Quem compra um imóvel alugado sabe que está pegando o imóvel alugado e geralmente eles terminam ali esse contrato. Por que eu trouxe isso aqui para vocês ficarem atentos? Eu já fiz muitas vistorias dessa e uma vez eu já me dei muito mal com uma vistoria dessa. Não eu diretamente, mas a pessoa da equipe, mas eu vou dizer que foi eu porque eu gerenciava todo mundo lá. O que aconteceu? Um proprietário vendeu o imóvel para outro proprietário. O inquilino estava meio mal de grana e ele conseguiu convencer o vistoriador, o locatário conseguiu convencer o vistoriador que era para o vistoriador fazer uma vistoria meio meia boca, porque quando esse novo proprietário foi visitar o imóvel para ver, ele falou, eu vou mudar esse imóvel inteiro, então isso aqui vai tudo para baixo, ele ia fazer uma reforma no imóvel. Beleza, o vistoriador relaxou na vistoria de saída. Então, vocês já perceberam a armadilha, né? Ele relaxou na vistoria de saída. O que esse novo proprietário, quando entrou, falou? Olha, na vistoria de entrada eu tinha várias coisas aqui, pintura nova, móveis, não sei o que, que o vistoriador não cobrou, tá bom? Meio que aliviou na vistoria. E aí o resumo da ópera foi, nós da empresa de vistorias tivemos que arcar lá com pintura, faxina e mais algumas coisas dentro do imóvel, porque esse novo proprietário, no direito dele, exigiu o imóvel conforme a vistoria, né? Só mudou o proprietário, mas a vistoria não mudou. Então, pessoal, tomem cuidado com isso. Quando vocês forem fazer a vistoria de um imóvel que mudou o proprietário, as regras de vistoria de saída, elas ainda são as mesmas. Eles não, só porque mudou. Mesmo que o proprietário diga assim, ó, eu vou colocar esse imóvel abaixo. Outro exemplo que eu vou dar para vocês. Fiz uma vistoria, eu fazia vistorias para Porto Seguro em um determinado momento da minha vida. E aí eu fui lá no norte da ilha, em Ingleses, atrás do Brasil Atacadista, a Patrícia vai saber onde é que é. Tinha uma casa lá, perto do Subway ali, tinha uma casa lá
E eu fui fazer a vistoria dessa casa. Então, para Porto, a gente fazia vistorias na época para conferir se a vistoria de saída e o orçamento que tinha nessa vistoria batia com o imóvel. Porque aconteciam assim, por exemplo, a imobiliária mandava um orçamento do sinistro, cobrando, sei lá, 3 mil, 6 mil reais de pintura no imóvel de 150 metros quadrados, quando você ia ver uma kitnet de 20 metros quadrados. Acontece muito, acontece até hoje isso, né? E aí a gente foi lá, era um orçamento de 80 mil reais para reintegrar para o proprietário em relação aos danos. E eu cheguei lá no imóvel, pessoal, pasmem, a vistoria era uma casa de 2 andares, grande, não sei o que. A casa foi demolida, o terreno estava limpo, estava até com os tapumes, já assim, não tinha mais nada no terreno. Ou seja, seria indenizado para esse proprietário esses 80 mil reais de uma casa que não existe mais. Mas a pergunta que fica é, o proprietário tinha direito a esse valor? Na minha opinião, tinha. Claro que seriam revistos ali a questão do que era devido para esse proprietário em relação às cláusulas da cobertura, mas ainda assim não é porque o imóvel já tinha sido demolido que ele não tinha direito àquelas questões anteriores, né? Parece meio fora do normal assim, mas o recado é, vocês, mesmo que o proprietário diga eu vou demolir a casa, e isso parece bem injusto, mas o papel de vocês na vistoria é cobrar tudo. Claro que se isso for judicializado, veja que perde a matéria, né? Pô, para que o proprietário quer uma pintura nova de uma casa que ele demoliu? Provavelmente isso juridicamente ele vai perder, mas para vocês que ainda não virou um processo jurídico, eu vou explicar isso no final, a vistoria serve para evitar um processo, anotem tudo, tá bom? Anotem tudo, não percam de vista nenhum detalhe. Combinadinho? Então isso é sobre a emissão na posse, tá bom? Aí tem também, deixa eu pegar aqui para vocês, aqui. Aí, pessoal, eu quero trazer sobre uma diferença que é sobre a invasão, o esbulho e a turbação, que isso também aparece nessas questões, tá? É assim, ó, a invasão é a entrada indevida no imóvel alheio sem autorização do possuidor ou do proprietário, né? Então, no caso aqui, né, alguém pula lá no imóvel e começa a ocupar o terreno e assim por diante. Só que pode ser considerado invasão nesse imóvel também, por exemplo, se você locatário se você vistoriador for fazer uma vistoria de um imóvel e entrar naquele imóvel sem autorização do inquilino. Sabe? Entra aí. Tipo, o imóvel está aberto. Esse inquilino pode alegar invasão, porque ele é o possuidor do imóvel. Então fiquem atentos. Tem uma galera que fala, eu faço vistoria de saída sozinho. Toma cuidado, pessoal. Se a pessoa te colocou lá dentro do imóvel, se ela te deu a chave, você tem uma autorização por escrito, show de bola. Mas só entrar porque o imóvel está aberto. Lembra daquela situação no começo que a gente falou, que é uma oportunidade da imobiliária pegar a chave do inquilino? Se a imobiliária não pega a chave do inquilino e ela entra nesse imóvel sem a autorização do inquilino, e esse contrato não foi rescindido e assim por diante, ainda tem a posse para o inquilino e isso que você está fazendo entrando no imóvel sem autorização é uma invasão, tá? Na vistoria de saída. Então fica bem atento com isso, tá? O esbulho possessório já é com relação à perda total da posse, tá? Então, o possuidor ele é expulso ou impedido de exercer a posse lá no imóvel. Então, o inquilino que não sai ao final do contrato e ele impede o proprietário de usar esse imóvel. Então, nesse caso, chama-se de esbulho possessório. Esse inquilino, ele não é mais o possuidor do imóvel, mas ele ainda está lá dentro do imóvel, tá? Então, já peguei casos assim também, de o inquilino nem morar mais no imóvel, mas a gente tem que ir lá e fazer essa vistoria, muitas vezes com pertences do inquilino lá dentro do imóvel, impedindo a posse desse proprietário. Vocês podem se deparar com isso na vistoria de saída. São coisas diferentes, tá? Nesse caso, não é uma invasão do inquilino, porque o inquilino ele já está no imóvel, tá bom? Então, só para vocês saberem onde vocês estão transitando. E aí, por fim, a turbação é uma ameaça ou um incômodo à posse, mas sem perder a posse desse imóvel, tá? Então, por exemplo, o inquilino
o vizinho do inquilino vai lá e coloca um entulho na entrada lá do imóvel, dificultando o acesso para chegar nesse imóvel. Então esse inquilino, aliás, esse vizinho está turbando a posse desse locatário ou desse proprietário lá no imóvel, né? Quantas visitas eu já fiz, meu Deus do céu, para a imobiliária, porque o vizinho ou o próprio inquilino, daí ligava ao síndico, uma loucura, porque fizeram uma mudança, chamaram um papo entulho e botaram na frente do portão do imóvel e ninguém tirava aquilo. Ou tirava lá um monte de imóvel velho, deixava na frente de um portão e aquilo ficava por semanas lá na frente. Então isso antigamente acontecia com bastante, pelo menos aqui em Florianópolis, né? Acontecia com bastante frequência, tá bom? Maravilha. Mas agora, pessoal, a gente vai chegar no nosso cerne, vamos dizer assim, que é sobre a ação de despejo, beleza? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, que essa vai demorar um pouquinho mais. Maravilha. Pessoal, a ação de despejo, ela é um pouco mais traumática do que todas essas ações. Por quê? Em geral, é uma ação em que você praticamente expulsa, o próprio nome já diz, né? Você vai despejar um locatário de dentro do imóvel, muitas vezes com os próprios pertences dele, muitas vezes com a família, com o filho, com qualquer, né? Então pode ser uma situação até meio complicada, meio dramática. Então você, enquanto vistoriador, tem alguns cuidados para tomar enquanto estiver fazendo essa vistoria, tá? Mas vamos aprofundar aqui um pouquinho no que é isso. Então, aqui eu trouxe para vocês a base legal. Essa ação de despejo ela vai estar lá na lei do inquilinato, mais especificamente entre os artigos 59 e 66, mas o artigo 5º e o 9º também vão falar alguma coisa. Isso aqui é basicamente a retomada da posse do imóvel para o proprietário. Porque uma coisa é você ter a posse, outra coisa é você ter a propriedade. Eu posso ser dono de um imóvel, mas eu não tenho a posse dele naquele momento, porque o locatário está morando lá dentro daquele imóvel. São situações diferentes aí para o direito, tá? Então, seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é a ação de despejo. Então, não adianta o proprietário entrar com uma ação de cobrança. O máximo que o juiz vai conceder para ele é o direito de ele receber esses aluguéis, mas a posse continua com o locatário, então tem que tomar cuidado. Lembra quando eu falo para vocês que o processo salva para fazer uma boa vistoria de saída e vocês não se darem mal? Eu aprendi isso na faculdade de Direito, veja, né, Diego? Tu aprendeu a fazer vistoria na faculdade de Direito? Mais ou menos, mas esse termo sim. Porque esse exemplo aqui é o exemplo. Pô, às vezes vocês, vistoriadores, vão fazer uma vistoria de saída e vocês fazem, por exemplo, uma foto de um chuveiro ligado, ok? Na vistoria de saída. Mas não fazem nem um vídeo, nem testam com o termômetro e nem escrevem nada na vistoria. E aí o proprietário daqui a um tempo vem e fala assim, olha, ô Patrícia, o chuveiro não está esquentando. Ah não, mas eu lembro que no dia estava esquentando, mas não está na vistoria. Ou seja, errou no processo de vistoria, vai ter que pagar o chuveiro. Aqui é praticamente a mesma coisa, eu me lembro como se fosse hoje isso lá na faculdade. Porque se o proprietário entra com uma ação de cobrança, ele vai conseguir cobrar os aluguéis, mas ele não vai conseguir ter a posse do imóvel dele. Por isso que a lei diz bem clara, para reaver a posse é ação de despejo, tá? Então, marquem isso na cabeça de vocês, pessoal. O processo, ele salva, tá? Aqui eu vou passar bem rapidinho. A locação, ela pode acabar também, ela pode ser desfeita por mútuo acordo, ou seja, o inquilino avisa a imobiliária, avisa o proprietário que quer sair do imóvel e aí ele sai, é feita a vistoria e tudo certo. Mas, pessoal, fiquem atentos numa coisa, tá? Esse mútuo acordo não é porque o proprietário pediu o imóvel, não é porque o inquilino falou que quer sair do imóvel e eles se concordaram entre si que você vai abrandar a sua vistoria de saída, tá bom? Não é isso. Mesmo que teve um acordo pedindo para sair ou liberar o imóvel, a tua vistoria ela tem que ser perfeita. Diego, mas o proprietário está junto comigo dentro do imóvel. Ele está dizendo para liberar as coisas. O dizer dele não serve. Ah, você vai liberar? Eu vou escrever aqui na vistoria. Lá no pleno, vocês têm agora a função do enviar para assinatura digital. É um módulo à parte, mas é bem baratinho, tá? Então vocês, olha, falem para o proprietário.
eu vou terminar aqui a vistoria, eu vou mandar para você por e-mail, você já assina isso, liberando aqui a vistoria e fechou. Mas no boca a boca, negativo, não liberem nada. Por isso que eu trouxe esse slidezinho aqui pra gente, tá? Para dar esse toque para vocês. Daí a ação de despejo, pessoal, ela pode, o proprietário vai propor essa ação, né? E hoje em dia existe uma ação liminar, vamos dizer assim, liminar é porque é mais rápido, tá? Então, esse despejo, antigamente o despejo levava 5, 6 meses, vocês já ouviram, né, aquela ideia, depois que entra no imóvel, parou de pagar para sair o despejo, demora meses e meses e meses. Isso não existe mais, tá, pessoal? A lei ela foi atualizada e agora tem despejo que sai em 15 dias. Então, atrasou o aluguel, ficou devendo, o proprietário entrou com a ação, em 15 dias esse locatário pode ser despejado. Então, não se surpreendam se um locatário está lá, ele não vai ser pego de surpresa porque ele vai ser citado, vai ser informado, mas pode ser que vocês participem de uma ação de despejo e cheguem lá no imóvel, como eu falei no começo, com o imóvel em pleno funcionamento. Essa vai ser uma vistoria bem difícil para vocês, mas saibam que isso ele pode acontecer, tá? Não é só a falta de pagamento que leva a uma ação de despejo, beleza? Tem a questão do término do prazo contratual, então acaba o contrato, pessoal, não tem a necessidade, não tem, aliás, a obrigatoriedade de uma renovação. Muitos contratos hoje em dia vão ter a renovação automática, né? Mas não é comum, aliás, não é sempre que isso vai acontecer. Então tem que ter um aviso, olha, eu tenho a intenção de renovar, você quer? Não, não quero. Essa pessoa é obrigada a sair do imóvel. Claro que, salvo algumas situações para imóvel comercial, mas eu não vou me aprofundar nisso agora, tá? A morte do locatário também sem um sucessor, morreu o pai, não tem ninguém no imóvel, então acabou aqui o contrato, né? A permanência irregular de um sublocatário, imagine aqueles imóveis lá da Universidade Federal, por exemplo, apartamento de 3 quartos, a pessoa aluga o apartamento e subloca esses quartos, mas o locador principal sai do imóvel, vai morar em outro apartamento, isso é muito comum ali em volta da UFSC, e os sublocatários ficam vivendo ali naquele imóvel. Se o proprietário descobrir isso, ele pode pedir o imóvel de volta. E aí, se esse sublocatário não quiser sair, veja, o sublocatário, ele fez um contrato com o inquilino, né? Então, para esse sublocatário, o locador é o inquilino. E para o inquilino, o locador é o dono do imóvel. Só que se o inquilino sai da jogada, o dono do imóvel não tem nada a ver com esse sublocatário. Então é como se fosse uma invasão dentro do imóvel dele. E aí essas pessoas são obrigadas a sair, senão tem aqui uma ação de despejo a ser realizada, tá bom? E aí tem umas outras hipóteses que não vão nos interessar aqui neste momento. O prazo para contestação aí do réu é o inquilino de 15 dias para apresentar a defesa, contados da citação. Esse caso aqui, pessoal, esse slide, esse artigo eu trouxe para vocês porque por uma besteira, na verdade, que eu lembrei que já aconteceu várias vezes comigo. Contestação. Isso lembra alguma coisa para vocês? Lembra, né? Contestação do quê? Da vistoria. Tem muito locatário que diz que a imobiliária não aceitou a minha contestação, tá aqui, olha só, e eu mandei, isso é na vistoria de saída, e eu mandei, mas eles não aceitaram porque passou o prazo. Mas o prazo da imobiliária para contestar a vistoria era de 5 dias, mas a imobiliária está contra a lei porque é 15 dias. É disso aqui que eles tiram isso, tá? Tem esse prazo de contestação aqui, e tem o prazo de contestação lá no Código de Processo Civil também. Mas essa contestação aqui, pessoal, nada tem a ver com a vistoria. Aqui é a contestação da ação. Numa ação, num processo judicial, a pessoa inicia a ação com uma petição inicial. E aí a outra parte tem 15 dias para responder os argumentos dessa petição inicial, para se defender, para contestar. E tem gente, o inquilino vai lá na lei do inquilinato e coloca contestação. Pô, tenho 15 dias para contestar, mas não é na vistoria, é sobre o processo, tá? Então fiquem atentos, enquanto isso eu já teve inquilino que tentou me passar esse migué, mas não deu certo, tá bom? Aí pode rolar ali na ação de despejo um acordo de parcelamento. Então, se essa ação ela for por falta de pagamento, o locatário ele pode evitar esse despejo se ele pagar a dívida até a audiência. Por que eu estou falando isso para vocês? Pode ser que vocês cheguem lá no imóvel para fazer a vistoria junto com o oficial de justiça e às vezes com a polícia, e o inquilino tenta pagar esse
esse aluguel devido lá na hora. Não pode, é até a audiência. Na ação de quando vai ser feita a ordem de despejo, daí a coisa ela já andou. Claro que pode, hoje o processo, o Código de Processo Civil, ele aprecia muito a questão dos acordos. Então, se ele quiser pagar e o proprietário quiser receber, e aí tem as questões das custas, de honorários e tudo mais, a coisa pode ser feito ali um acordo entre eles, mas não é o comum, tá bom? Se a pessoa chegar na imobiliária e pagar até a data da audiência, tá valendo. Mas se não, não. Se não, o despejo vai acontecer, tá bom? E só pode acontecer essa questão, né, do parcelamento a cada 24 meses. Então, teve uma ordem de despejo hoje, e aí ano que vem tem outra ação de despejo, a pessoa vai reparcelar isso? Não vai poder. Só depois de 24 meses que isso pode vir a acontecer, tá? Aqui eu não vou falar, vamos lá então. Sobre a questão do cumprimento de sentença, que é legal. Após a decisão que determina o despejo, o locatário ele tem que sair do imóvel por conta própria em até 30 dias para desocupar o imóvel. Ninguém vai chegar lá com o pé na porta lá e pé na porta e sai tudo e tira tudo e acabou. Não, ele tem 30 dias para sair do imóvel. E esse prazo ele cai para 15 dias em caso de término do contrato ou falta de pagamento. Então, se está devendo, tem várias hipóteses, né? Mas se for falta de pagamento, são 15 dias para sair do imóvel, e se for término do contrato, 15 dias também, tá? E se não sair a ação voluntária, aí chega o momento de vocês brilharem aí. Aí vocês vão lá fazer a vistoria com o oficial de justiça, tá? Pessoal, nunca, já falei isso na aula passada, vou falar agora de novo. Nunca, em hipótese alguma, entra num imóvel com essa questão de ação de despejo sem a presença do oficial de justiça. Nunca, porque pode estar rolando, você pode ser acusado de uma invasão lá no imóvel, tá? Então, ação de despejo delicadíssima, entra só com o oficial de justiça e entra depois dele, tá? Não entra por primeiro, porque senão ali pode... Para quando chega a ter um oficial de justiça, a coisa geralmente não está muito boa. Então, pode ser que rola ali um certo constrangimento, ninguém quer ficar passando por isso, tá? Uma dica para vocês. Quando vocês forem fazer uma vistoria de despejo, cobrem mais caro. Por que, Diego? Porque geralmente pode demorar, tá? Então, às vezes o inquilino não está no imóvel, tem que chamar o chaveiro, aí você tem que estar junto lá, daí às vezes tem que ter a presença de força policial. Então, cobra um pouco mais caro para poder valorizar o teu tempo aí na vistoria de saída. Porque se você cobrar, por exemplo, R$100 e a vistoria demora o dia inteiro, aí você vai se dar mal, tá? Porque pode acontecer, pessoal, de chegar lá e ter que tirar os pertences do locatário do imóvel. E assim, eles não esperam colocar tudo dentro do caminhão, às vezes fica tudo na calçada. Mas você tem que esperar por esse tempo. Então, fica atento sobre isso, tá? Aí pode ter, Paty, ele tem que acompanhar, tá? Tem que acompanhar todo o procedimento, assim, até porque ele tem que dar fé naquilo que está sendo feito e tudo mais, então fica lá junto, tá? O juiz pode fixar uma multa diária para garantir a saída do imóvel, então o inquilino não saiu, pode rolar uma multa diária além dos aluguéis ali que ele está devendo também, tá? Daí tem a questão da execução do despejo em si, né? Então, o oficial de justiça ele pode retirar os bens do locatário e recolher e armazenar esses objetos num depósito às custas do inquilino. Então, é o inquilino que paga isso, mas sim, chegou no imóvel, não tem ninguém, chamou o chaveiro, chegou lá, viu que tem um monte de coisa lá do inquilino, pode tirar tudo lá de dentro, o inquilino nem precisa estar junto, mas o oficial de justiça tem que estar. Ah, não, veio aqui o dono, olha só a loucura. Veio o dono aqui, entraram no imóvel e tiraram tudo e veio alguém da imobiliária junto. Pessoal, isso é roubo, tá? Vocês estão invadindo o imóvel e estão tirando coisas lá de dentro. Vocês não podem fazer isso, fica ligado, porque isso é bem sério. Tá? E aí tem a questão de casos urgentes também que podem rolar a ação de despejo. Se houver risco ao imóvel, como uma deterioração, um mau uso, pode ser determinada a desocupação imediata. Eu me lembro de um caso que foi uma casa também lá na ilha de Florianópolis e a pessoa fez um canil na casa. Então tinha casa e a pessoa fez um canil. Então tinha assim, não vou dizer centenas, é uma força de expressão, mas tinha dezenas, muitos cachorros lá. Então assim, tava com muito mau cheiro a casa, incomodando os vizinhos, tava bem complicada a situação na casa assim. E ali sim foi um caso que rolou essa ordem de
de despejo. Assim, eu confesso que eu não sei qual foi o encerramento ali, o que fizeram com os cachorros, né, que era a questão, mas é um caso de mau uso no imóvel. Tem alguns casos também, por exemplo, aluga a casa, um apartamento, por exemplo, de 2 quartos, determina-se no contrato que só vai morar 2 pessoas naquela casa, naquele apartamento, quando vê tem 10 pessoas morando lá, uma superlotação dentro do imóvel, não pode. O proprietário, naquelas visitas que o proprietário pode fazer visitas no imóvel, né? E para verificar as condições do imóvel. Isso, pessoal, pode ser um nicho de mercado para vocês também. Visitar o imóvel periodicamente. Então, para ver como está aquele imóvel e se foi identificado, por exemplo, que o imóvel não está em boas condições, está rolando uma questão de mau uso, para não piorar a situação, o proprietário pode solicitar esse imóvel de volta, tá bom? E aí vamos retomar agora aqui então. Como que pode rolar essa ação de despejo? Vamos lá. Por falta de pagamento, por descumprimento contratual, uso próprio do locador ou da família dele, o término do contrato ou obras urgentes determinadas aí pelo poder público, tá? Porque o proprietário não pode dizer assim, eu tenho urgentemente que fazer aqui uma garagem nesse prédio. Não pode, não é assim. Tem que ter um fundamento para essa obra, para ele poder. Aí a gente vem para o nosso papel, enquanto vistoriador, nessa ação de despejo, tá? Antes, pessoal, antes da ação, o papel do vistoriador antes da ação de despejo. Ele tem que fazer um laudo detalhado lá na vistoria de entrada e também na vistoria de saída. Lembra, essa tua vistoria ela vai fazer parte de um processo, eu sempre falo isso. Então, o laudo tem que ser detalhado, tá? Documentar o estado físico do imóvel e identificar alterações e avarias. Aqui, galera, nenhuma novidade, né? Então, a gente vai fazer uma vistoria de saída comparando com o estado atual do imóvel. Mas o que muitos vistoriadores fazem? Tem muito vistoriador aqui que, orientado pela imobiliária, é meio sacana. Por quê? Pesa a mão na vistoria. Tá? Eu já vi vários casos disso acontecer. É uma ordem de despejo? Coloca tudo, pede a reforma do imóvel, faz o que tiver que ser. Mas não é assim, pessoal. Cuidado, tá? Pode acontecer o caso de vocês serem chamados em juízo para testemunhar aquele imóvel. E às vezes você é perguntado, camarada, isso aqui não era para ter sido cobrado, né? Não está diferente, olha só. E você colocou como diferente na vistoria. Então toma cuidado com isso. Anotem as diferenças e apontem se é um dano, se é um desgaste natural. Se for o combinado de vocês da imobiliária apontar isso, beleza. Tá? Mas cuidado para, olha, sabe aquela imobiliária que sabe que a pintura não é nova e pede para colocar como nova? Nesses casos aí você pode se dar mal, tá bom? Então toma bastante cuidado com isso. Durante a vistoria, pessoal, vocês têm que ser o mais imparcial possível. Então, durante uma vistoria de saída, numa ação de despejo, o vistoriador tem que ser muito imparcial. Não pode ficar dando opinião, isso aqui realmente o locatário deteriorou mais do que ele deveria. Nossa, tá muito ruim, nossa, tá em péssimo estado. Então não façam isso, tá? Vocês vão auxiliar com prova documental. Então o que é essa prova documental? É a própria vistoria de entrada. Então se tiver uma dúvida lá na hora, como é que estava na vistoria? Olha, estava aqui, estava assim. Não faz juízo de valor. Não, antes estava pior mesmo, agora está assim. Não, antes estava assim. Deixa que a galera lá na hora faz a avaliação que tiver que fazer. Nessa vistoria de saída, ali na hora que vocês estão fazendo, não vai ter nenhum tipo de julgamento. O oficial de justiça não vai dizer se está bom ou se não está. Não é isso que vai acontecer. Isso é depois, lá no juiz. Mas na hora que você estiver fazendo ali a sua documentação, a sua vistoria, evita termos opinativos, subjetivos. Então, se eu tenho uma parede com furos e está com pintura usada, é uma parede com furos, se der para colocar a quantidade você coloca, com pintura usada, acabou, não coloca a parede em péssimo estado. Isso é muito ruim, você está dando a sua opinião ali. Aí o juiz no dia vai te perguntar, péssimo comparado ao quê? E aí você vai ter que desenrolar isso, então evita esse problema para a tua vida, tá? E aí, só mais um pouquinho aqui sobre o comportamento do vistoriador. Seja neutro, clareza e objetividade, registros fotográficos e em vídeo, os termos assinados. Vamos por partes aqui então. O vistoriador, na vistoria de saída de despejo, assim como em todas as outras, ele tem que se comportar de forma neutra, tem que ser objetivo. O registro fotográfico, pessoal, e o vídeo
é aquilo que vai dar base no que você escreveu na sua vistoria. Lembra que eu falei alguns minutos atrás sobre o processo? Não adianta eu dizer que um chuveiro está funcionando e tirar só uma foto. Eu preciso de um vídeo mostrando que não tem vazamento, mostrando com o termômetro que está aquecendo. Então deixar tudo isso bem documentado, né? Não custa lembrar vocês aqui que o pleno faz, pessoal. Tem gente que não sabe disso, tá? O pleno você pode fazer vários vídeos do mesmo item. Ah, Diego, mas é só 15 segundos. Você não vai fazer um longa-metragem de um item. Você vai fazer vídeos mostrando o funcionamento. Em 15 segundos você consegue ligar o chuveiro e apontar o termômetro e mostrar que ele está funcionando. Beleza? Preciso de mais um vídeo. Faz mais um vídeo, não tem problema. E vocês não pagam armazenamento por isso, para guardar isso lá na nuvem do pleno. Tá tudo liberado. Então usem, pessoal. Usem. Tá? Isso é bom para vocês. Vocês vão mostrar para a imobiliária que vocês vão ter mais recursos na vistoria de vocês. Essa sua vistoria que vai ser usada como uma prova lá no juiz, ela vai ter mais base. Ah, esqueçam aquele mito, pessoal, que é assim, ó. Tem muita gente que fala, ah, foto e vídeo não vale como prova judicial. Ó, você vê lá um dano que tem uma foto que mostra que antes estava assim, agora está assim. Essa foto com data, assinada pelo locatário, assinada pelo locador, assinada pelo vistoriador. Isso não tem validade jurídica? Pessoal, o advogado que fala isso, ele está meio desatualizado. Antigamente não tinha, porque era foto preto e branco, era num CD, podia ser editada, ninguém sabia onde é que tinha aquela foto. Hoje dá para ser? Dá, mas toma os cuidados com isso, tá bom? Então é prova. Ah, Diego, mas o juiz nem vai ler, quem vai ler é o estagiário. Pessoal, a gente não tá aqui para julgar a parte de como funciona a justiça brasileira, né? A gente está aqui para construir essa prova, então a gente vai fazer ela da melhor forma possível. Beleza? Não esquece, pessoal, termos assinados da vistoria, tá? Aqui, a relação da assinatura do termo na vistoria, ela nem sempre é uma responsabilidade do vistoriador, tá? Eu sei que lá no pleno tem lá aquela parte de você faz o desenho da sua rúbrica, ou rubrica, faz, e aí a imobiliária cobra isso de vocês e tudo mais. Só que aquilo ali, pessoal, tem pouca validade jurídica ou quase nenhuma, tá, pessoal? Eu tenho que falar isso para vocês. O que vai ter validade jurídica mesmo é aquela assinatura digital, com certificação, que vai no e-mail, no WhatsApp, um link, a pessoa faz a selfie dela lá, isso tem validade jurídica, tá? Então aqui vocês podem até oferecer esse serviço para a imobiliária. Tem muita imobiliária que usa gratuitamente o Gov, mas salvo engano o Gov não vai ter ali. Tem lá a questão da identificação, porque é direto no aplicativo do pessoal, mas tem que baixar a vistoria, subir num outro ambiente. Então você usar isso por dentro do aplicativo de vistoria fica muito bom, tá? Fica jóia. Então reforça isso com a imobiliária de vocês. Olha, não esquece de pegar a assinatura. E tem uma questão que vocês podem oferecer isso para o inquilino. Pensa, vocês estão fazendo a vistoria de saída, vocês estão com o inquilino na frente de vocês. Então vocês podem, é o momento perfeito para você avisar o inquilino, olha, para eu finalizar aqui, eu vou mandar a vistoria para o teu e-mail, tu assina ela para mim, eu vou te esperar. O inquilino vai assinar essa vistoria. Agora, se você mandar para a imobiliária mandar para o inquilino quando ele já está no caminhão de mudança, indo lá para não sei aonde, dificilmente ele vai assinar essa vistoria, tá bom? E aí, pessoal, para a gente finalizar, o teu impacto na tua vistoria, tá? Então, um bom laudo, ele vai garantir uma segurança jurídica, acho que a gente nunca falou esse termo aqui, né? Mas está em alta nesse negócio, segurança jurídica e tudo mais, que é realmente você poder combinar, aliás, comparar o estado do imóvel hoje com o que foi o imóvel no passado, através da vistoria de entrada e com a vistoria de saída, para que lá no juízo se determine quais são as responsabilidades do inquilino. Aqui, pessoal, vocês têm uma responsabilidade até moral, vamos dizer assim, ou ética, tanto faz, que é o seguinte, você impedir que o proprietário ele cobre mais coisas do inquilino do que é realmente devido. Tá? Então isso pode acontecer, não é pouco disso acontecer. Assim, às vezes uma vistoria de entrada mal feita, uma de saída bem pesada, e isso vai lá para o inquilino. Geralmente tem uma tendência de ficar mais aliviado para o inquilino a vistoria, de esses processos de ser retirada responsabilidades do inquilino, mas ainda assim uma vistoria de entrada e de saída feita, vocês têm essa responsabilidade de garantir um processo, porque geralmente a prova vai ser a vistoria. Claro, se a gente não estiver falando de aluguéis, mas falando da vistoria em si, do estado do imóvel, né?
Então a prova vai ser a vistoria. Então você é um personagem extremamente importante na hora, nesse processo como um todo, tá? Pode evitar ou até mesmo encurtar o processo. Então, eu costumo falar aqui nas reuniões que eu faço no pleno, que a vistoria, ela é uma prova, sim, mas ela não tem que ter o objetivo de livrar o proprietário ou locatário lá numa discussão judicial. Ela tem o objetivo de evitar essa discussão judicial. Porque se existe uma dúvida, em vez de ir para a briga na justiça, agora, ou principalmente agora com a vistoria comparativa do pleno, eu tenho uma foto aqui de entrada mostrando como que estava, e eu tenho uma foto da saída mostrando como que está agora. Cara, para que a gente vai a jurídico, gastar tempo, gastar dinheiro, se a própria vistoria já está mostrando o que era e o que não era? Tá bom? E aí ela visa, claro, com certeza, proteger o locatário, a imobiliária e o inquilino, porque daí a gente tem uma questão aqui de imparcialidade, tá bom? A vistoria, feita por um vistoriador profissional, que são vocês, ela vai ser imparcial. Ela protege a imobiliária, protege o inquilino, protege o locador. Então a imobiliária, ela pode muito bem virar para o inquilino que está puto com a vistoria e falar: olha, não sou eu, imobiliária, que estou cobrando. Essa vistoria foi feita por uma outra empresa de vistoria, são eles que estão cobrando. Então, a empresa de vistorias que pega essa responsabilidade para ela livra um peso para o proprietário, tá bom? Então, pessoal, por hoje era isso, tá? Sei que foi uma aula um pouco mais, assim, pesada, talvez até um pouco enrolada, vamos dizer assim, mas a gente vai mandar a aula para vocês de novo, vai mandar o material, pesquisem sobre isso, porque a gente só enriquece o nosso repertório de conversas e tudo mais com leituras, tem muito vídeo no YouTube sobre isso também, vocês vão achar, mas quando a gente vai conversar com uma outra pessoa, quando a gente vai negociar com uma outra pessoa, as pessoas gostam de conversar e negociar com pessoas interessantes. Então, se vocês vão lá negociar com a imobiliária, vocês vão ter uma relação com essa imobiliária, mostrem propriedade para a imobiliária. Não deixe a imobiliária ver que você é só, agora eu vou falar aqui, tá? Só um vistoriador. Esquece isso. Pô, eu não sou só um vistoriador. Eu sou a Patrícia, eu trabalho com vistorias há 5 anos, eu conheço muito de vistorias e se tu quiser imobiliária, eu posso te ensinar sobre vistoria. E aí tu já eleva o teu nível lá em cima, tá bom? Então, galera, é isso, tá? Por hoje, vou passar a bola aqui para o nosso amigo Cassiano para que ele proceda aí com o nosso esperado sorteio, tá bom? Enquanto isso, eu vou lendo aqui os comentários, vamos ver se eu consigo responder alguma coisa para vocês. Ó, o Ricardo perguntou aqui, ó, como proceder então quando o locatário não acompanha a vistoria de saída? Aqui é raro quando é acompanhado, um documento que ele assina na imobiliária citando que a chave fica para... Então, ô Ricardo, aqui, cara, é o seguinte, deixa eu parar de compartilhar a tela aqui pro Cassiano. Cara, as imobiliárias, elas convidam o inquilino, quando o inquilino não quer... Vamos recapitular aqui. Quando o inquilino não quer participar da vistoria de saída e deixa a chave lá na imobiliária. O inquilino, ele assina esse documento, vamos dizer assim, né, para a imobiliária, dizendo que não vai participar e a imobiliária formaliza isso para ele. Para quê? Para que depois esse inquilino ele não possa reclamar de uma vistoria unilateral. Mas ainda assim é importante essa vistoria ser assinada, por exemplo, por 2 testemunhas, é bem legal. O que a imobiliária só tem que ficar atenta? Quando o inquilino deixa a chave na imobiliária, a imobiliária pode até dizer que não, tá? Mas o inquilino deixou a chave na imobiliária, a posse já se encerrou. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Já se encerrou. Então, assim, em regra, esse inquilino, muitas vezes, cara, ele possivelmente não seria nem mais obrigado a pagar os aluguéis que se passaram ali. Tem uma corrente agora que diz que se tiver danos, o inquilino retira a chave de novo e continua a alocação para ele fazer as manutenções lá no imóvel. Mas pode acontecer desse inquilino simplesmente falar, olha, valeu, falou, não vou pagar mais nada e já era, tá bom? Então, isso em tese não se cobra mais o aluguel. Mas eu volto a dizer, pessoal, eu sou totalmente contra, eu acho super arriscado fazer a vistoria de saída sem o inquilino, tá? Muito arriscado. Quando eu trabalhava na Bragnoli, era praticamente obrigado o inquilino estar presente fisicamente ou mandar um procurador junto, tá? Cassiano, tá por aí? Vamos lá então? Bora lá. Bora. Vou compartilhar a tela aqui. Enquanto isso eu vou responder o Alexandre aqui, ó. A questão do lucro cessante ali, o Alexandre, o proprietário que cobra daí esse lucro cessante da imobiliária, porque o imóvel não está em condições de ser alugado de novo,
E aí a imobiliária aceitou pegar a chave, pegar esse imóvel de volta e o proprietário fica ali perdendo dias de aluguéis. Então eu já vi várias e várias imobiliárias pagar para o proprietário dias de aluguéis porque o imóvel ficou parado porque ela pegou a chave sem o imóvel estar em condições de ser alugado por um erro procedimental. Porque assim, o risco de um imóvel não estar em condições de alugar e o locatário abandonar esse imóvel, esse risco ele é do proprietário, não é da imobiliária. Só que quando a imobiliária ela quebra esse combinado que eles têm ali, esses processos, daí realmente a imobiliária pisou na bola, tá? Mas isso pode ser um assunto aí para um outro debate. Vai lá, Cassiano, tá contigo aí, irmão. Beleza, então, pessoal, vamos lá, vamos fazer o sorteio, então, primeiro sorteio da noite. Vamos ver quem que vai ser contemplado, então, hoje. Tá, o pessoal tá já conseguindo enxergar a tela aí, tudo certinho? Sim, aham. Então, beleza, vamos lá. Michel Matsunaga da Silva, tá por aí? Acredito que sim. Tá aí. Tá sim, Cassiano, tá sim. Opa, hoje, então, tivemos um primeiro... De primeira. Então, um vencedor. Então, parabéns, Michel. A gente vai entrar em contato contigo, então, logo na sequência aí, para conversar sobre, tá? Boa, vamos no próximo? Então, vamos pro próximo, então, pessoal, vamos lá. Carolina Belli Vieira. Não, a Carol, Aí, a Carolina? Carol não tá. Não. Não tá? Então vamos pro próximo, pessoal. Vamos lá. Ricardo Botega, tá aí? Esse aí não precisa, hein? Esse aí pode passar pro próximo. Cheio de vistoria lá em Santa Maria. Esse aí pode deixar pro outro. Ela não é, Ricardo? Tá nada. É isso aí, não, sem pilinha já ajuda no combustível de amanhã. Mas é isso aí, pessoal. Galera, então... Perfeito, então parabéns, Ricardo, também. Massa. Pessoal, obrigado aí, tá, pela audiência de vocês. Mandem, a gente tá conversando assim com vocês lá, tanto no Instagram quanto no grupo. Galera, mandem sugestões aí de dúvidas que vocês querem, sugestão de pauta, o que vocês acharem interessante a gente falar sobre assuntos aqui. Manda, que essa terça-feira ela é reservada aí para esse conhecimento, né, que a gente tem aqui junto com vocês, tá bom? Pessoal, muito obrigado, boa noite e até mais. Tchau, valeu!